Fala galera, aqui é Hércules, eu sou médico radiologista do canal Radiologia Cabeça e Pescoço. Hoje a gente vai falar sobre as glândulas salivares, que são as glândulas parótidas, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. A gente vai falar sobre as alterações inflamatórias que geram aumento ou edema ou inchaço nessas glândulas e vai mostrar isso nos exames de imagem, como elas se localizam, anatomia, etc. Então, vem comigo. As glândulas salivares podem ser divididas em glândulas salivares maiores, que a gente consegue ver em exames de imagem, e glândulas salivares menores. As glândulas salivares menores são milhares de grupos acinares dispersos pela boca, cavidade oral e em especial pela orofaringe, que não costumam dar problema e a gente não consegue identificar em exames de imagem. Então, as glândulas salivares maiores, como vou mostrar em seguida, são pares de glândulas parótidas, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais, né? Elas têm, obviamente, a função de secretar saliva, que tem uma importante função de lubrificação dentária, uma função digestiva, uma função na imunidade pela secreção de enzimas, além de ter um papel auxiliar na homeostase do nosso corpo, que é a manutenção da nossa temperatura, né, através da salivação. Pacientes com problema que não conseguem secretar saliva costumam ter deterioração da qualidade de vida, porque começam a ter úlceras orais, piora a higiene e a saúde bucal, né? E então, já partindo para a parte prática aqui, começando pelas maiores, que são as glândulas parótidas, né? Aqui está os pavilhões auriculares, elas estão localizadas anteriormente ao pavilhão auricular, às nossas orelhas, né? Tem aqui a veia retromandibular, aqui está o ramo da mandíbula, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Eu vou falar brevemente de uma parte muito importante para quem trabalha com radiologia cabeça e pescoço, que é o nervo facial, né? Que às vezes quem tem, que é o que diferencia o lobo superficial do profundo da parótida, né? Que a gente não consegue ver ele em exames de imagem, mas a gente consegue ver que eu tenho forame estilomastoideu, que é onde sai o nervo facial, e consegue saber onde está a veia retromandibular. Então, o nervo ele sai daqui e se estende lateralmente e separa, esse nervo facial separa o lobo superficial, que é a maior parte da glândula parótida, do lobo profundo. Então, está aqui a parótida direita, para a direita e a para a esquerda. Alguns pacientes têm uma diferença, como esse nosso aqui, que eu já peguei de exemplo. Dos dois lados, isso, a parótida esquerda, aqui do lado direito, ela tem um lobo acessório da parótida. Cerca de 20% das pessoas têm, que às vezes tem um lado maior que o outro, incomoda, às vezes pensam que é tumor, fazem exame por isso, né? E a gente tem que estar ciente dessa variante anatômica, que é o lobo acessório da parótida, no caso direito, né? Que é o músculo masseter, do lado direito, do lado esquerdo, o ramo da mandíbula, mais uma vez. E essa glândula tem o ducto parotídeo principal, ou ducto de Stensen, né, que a gente consegue ver aqui. Ele vem lateralmente ao músculo masseter e vai lá no bustinador e abre geralmente no segundo molar. Já vindo mais para baixo, agora a gente vai ter as glândulas submandibulares, do lado direito e do lado esquerdo, que realçando, elas costumam realçar um pouquinho, né? Então, os músculos do assoalho bucal. E mais um pouquinho a gente consegue ver as glândulas sublinguais. É um pouquinho difícil de ver nesse caso, por isso que eu trouxe um exemplo. Então aqui a gente consegue ver bem a glândula sublingual, né? Realçando, é um exame com contraste também, que mais uma vez a glândula submandibular, que mais inferiormente a gente consegue ver a glândula submandibular mais uma vez, e a insinuação do lobo profundo da glândula submandibular, continuando com o do seu ducto principal, que é onde ela deságua, vamos dizer assim, a saliva, né? Que é o ducto de Wharton, o ducto submandibular, através desse caminho aqui. E agora a gente vai falar sobre a principal alteração da glândula submandibular, a principal alteração inflamatória, a principal causa de inchaço da glândula submandibular, que é a cialolitíase, são cálculos na glândula submandibular. Na glândula submandibular ocorrem 80 a 90% dos cálculos, porque é uma secreção mais espessa e ela tem um trajeto de baixo para cima, antigravitacional e mais lento, e ali costuma o local mais frequente de cálculos, como eu vou mostrar um exemplo agora.
Antes desse caso, eu vou pedir só para você que gosta do meu conteúdo de canal de radiologia cabeça e pescoço, que quer saber mais, que tem dificuldade, se inscreve no meu canal, bota no, o sinalzinho da notificação, mostra para seus amigos, que para mim é muito importante, deixa seu like, especial comentário também me ajuda bastante. Então, mais uma vez, agora um exame sem contraste, né, de pescoço. Obviamente, a gente vai ter aqui a glândula submandibular direita, do lado esquerdo um pouquinho mais arredondada, um pouquinho maior. A principal queixa dos pacientes é dor, inchaço, edema, que consultam com os médicos, eles pensam às vezes em tumores, né? Mas a gente consegue ver um cálculo radiodenso bem grande aqui na glândula, na porção trajeto inicial do ducto submandibular esquerdo, né? Acho que o cálculo mede aqui quase 1 centímetro, né? É um cálculo bem grande e a causa do problema. Às vezes tem que secretar gogos, né? Eles conseguem fazer a eliminação desse cálculo, às vezes tem até que fazer remoção cirúrgica, não é a minha função. Vou mostrar mais um exemplo aqui de um paciente também com que queixa de inchaço. A gente consegue ver sem abrir aqui que, que do lado direito parece estar um pouquinho a glândula, só olhando a glândula submandibular, um pouquinho o platismo um pouco espessado, né? Do lado direito, a esquerda, aqui a glândula submandibular esquerda e a direita bem maior, né? Bem inchada, um pouquinho infiltrado em volta. E a gente consegue ver o ducto principal, às vezes um pouquinho dilatado, até como o exame sem contraste ficou um pouco mais difícil, mas a gente vê que o paciente tinha dois cálculos na porção distal do ducto submandibular principal, né? Então, aqui a ducto submandibular costuma sair no freno da língua, né? Bem alto. Às vezes o colega consegue, o dentista às vezes consegue até palpar, né? Então são dois cálculos dos dois lados. O lado esquerdo talvez obstruía parcialmente, não dava tanto edema, mas do lado direito realmente é a causa, provavelmente foi a causa da consulta do nosso paciente. Então, aqui mais um exemplo do meu acervo pessoal de ultrassom, né? É um pouco. Tem que ter um pouquinho mais de experiência, a gente vê a dilatação do ducto e consegue ver o cálculo no ultrassom também. Aqui um cálculo um pouquinho menor, cerca de meio centímetro, né? Na glândula submandibular esquerda. A gente não consegue ter exemplo mais dinâmico, mas a gente consegue ver pelo exame de imagem. Agora, eu vou mostrar mais um exemplo de alteração inflamatória. O paciente se apresenta com queixa de edema, mas costuma ser um quadro mais infeccioso. Nesse caso, de um paciente unilateral, que eu tenho um exemplo, então, a parótida direita dele aqui no ultrassom, mais uma vez, que a gente faz com um aparelho, né? Coloca ali na parótida e vê que tá doloroso, tá edemaciado, inchada a glândula parótida, e tem essas imagens hipoecóicas mal definidas. Coloca o Doppler, tem bastante aumento da vascularização. Do outro lado, tá, tá normal. Então, é uma parotidite, a princípio, se tiver quadro de febre, pode ser infecciosa. Às vezes pode ser até por um paciente que teve trauma, tem alguns casos que perfura, tem um abscesso parotídeo, não tenho exemplos práticos meus, né? Mas a gente costuma falar de parotidite. Quando for unilateral, pode ser por estafilococcus, que é mais comum, né? A criança pode ter a cachumba mesmo em pacientes vacinados. Agora teve uma época que o pessoal estava parando de vacinar, eventualmente tem alguns surtos. A vacina ela é muito efetiva, mas em cerca de 80, em cerca de 80 90% dos casos ela é efetiva, mas uns 10%, 10 a 20% acabam tendo um quadro mais leve, né? Aí costuma ser bilateral nas glândulas, nas parótidas, né? Função bilateral costuma dar um quadro de febre, se foi vacinado a febre costuma ser mais baixa, né? E a idade dos pacientes também é mais jovem. Uma peculiaridade da, da inflamação da glândula parótida ou da parotidite é que dentro da glândula parótida é normal, por uma questão embriológica, ter linfonodos. Eles podem estar aumentados quando inflamados, né? A gente vê características pelo ultrassom, conforme eu fiz em outro vídeo, que podem ver se são linfonodos patológicos ou não. E também pode acontecer o linfoma da glândula parótida, né? Mais comum em pacientes com síndrome de Sjögren, síndrome seca, né? Então, só para lembrar que linfonodo intraparotídeo não quer dizer que seja lesão grave ou um tumor patológico, né? Pode, por uma questão biológica, os linfonodos intraparotídeos, eles existem normalmente. Só um termo que eu não posso deixar de falar, que é a cialadenite, né?
É uma inflamação das glândulas salivares. Cialdenite, inflamação das glândulas parótidas, submandibulares ou sublinguais. É um termo meio genérico, pode ser cialdenite infecciosa, inflamatória, traumática, né? É um termo mais genérico, não separando parotidite, seria mais das parótidas, mas é um termo maior ainda, cialadenite. Alguns médicos gostam desse termo e escrevem nos pedidos médicos, né? Então, cialadenite é inflamação das glândulas salivares, né? Outra alteração inflamatória que pode acometer crianças também costuma é que uma formação cística junto à glândula sublingual. Aqui a gente, uma tomografia com contraste, a gente vê uma formação de conteúdo homogêneo em estágio de líquido, né, que é uma imagem da radiopídia. Conteúdo homogêneo e a rânula é um cisto verdadeiro que se desenvolve na glândula, o cisto de retenção mucoso, que por algum motivo não consegue excretar a saliva e vai acumulando ali. E quando ele costuma ser um aumento indolor. Uma criança a gente consegue ver tanto no ultrassom quanto na tomografia ou ressonância, né? E a gente chama rânula simples quando ela está localizada ali acima do miloioide. E quando ela rompe, uma parte ela romper e costuma ser rânula mergulhante quando vai abaixo do miloioide, né? Eu tenho um exemplo prático aqui que eu já vou mostrar para vocês, que é aqui um quadro que às vezes tinha uma formação cística bem aqui na linha média, né? Só que aqui é uma parte com contraste, né? Uma paciente jovem, 25 anos, que tinha uma formação cística separando os músculos geneioides, mas também se estendia junto ao miloioide, né? Acaba sendo uma rânula infectada, né? Poderia ser chamado de mergulhante também. A gente vê todo o espessamento e infiltração aqui da região do assoalho bucal, né? Vou mostrar o coronal também para ficar talvez mais claro. Então, um exame com contraste, a carótida e as vias jugulares realçando um pouquinho de linfonodos reacionais. E aqui a formação cística, né? Separando os genioides bem de forma bonita. Aqui já talvez uma complicação, aqui que tenha rompido a rânula, né? A dilatação dos ductos sublinguais, a gente consegue ver bem quando estão inflamados, né? Realçando pelo meio do contraste. Aqui, então, aqui uma rânula complicada ou infectada. Outra complicação bem grave, bem potencialmente grave, é uma celulite do assoalho bucal. É um exame sem contraste bem prático, tá? Que é um exame sem contraste, pronto-socorro. O paciente vem com dor, edema, não tem muita história, às vezes tem uma história de febre meio intermitente. A gente já vê todo o espessamento aqui na região cervical anterior. E o exame, uma tomografia, acho que até, não sei se era, acho que era dois canais, né? Então a gente vê em definição do assoalho bucal com focos gasosos, geralmente por infecção por anaeróbios, né? A gente chama celulite do assoalho bucal, que é angina de Ludwig. A gente tem que sempre, como radiologista, avisar os colegas, né, que aqui tem abscesso que às vezes a angina de Ludwig, ela é uma infecção potencialmente grave porque ela pode fechar a via aérea e o paciente precisar de intubação e os colegas não conseguirem, então tem que fazer crico ou fazer uma via de acesso cirúrgica, né? Ou às vezes eles até fazem um esvaziamento local mais breve. Então essa seria a angina de Ludwig. Então, pessoal, eu agradeço aí quem gostou, dúvidas, sugestões, deixa aqui para mim, que eu vou agradecer bastante. Eu fico bem contente quando vocês me dão retorno sobre esses casos da maneira que eu tenho feito, me ajuda muito. Até a próxima.